pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô, era assim. Oi, gente! Hoje estou aqui para falar que, com imenso prazer, estamos iniciando o nosso programa Mentes Pretas. O programa Mentes Pretas é uma iniciativa do Aguerê Produções Religiosas. Mensalmente estaremos aqui juntinhos para debater temas de racismo, tolerância religiosa, desigualdades sociais, entre outros. Traremos convidados ilustríssimos. Hoje, nada melhor começar no nosso própria casa, no nosso próprio ilê. Hoje começarei entrevistando minha Ialorixá. Com os versos em Yorubá era assim, Começando o nosso Mentes Pretas, começando com bate-papo com a minha Ialorixá e a Carla Trindade e a Carla da Mãe Oxum. E vamos começar, na realidade, com bate-papo. Quer se apresentar, mãe? Sim. Boa tarde a todos. Eu sou Ialorixá Carla da Oxum, do Ilê Oxum do Oku e Oxalá de Orumilá. Sou filha de santo da mãe Urânia de Chapanã e neta do vô João. E moro aqui no Rio Grande do Sul. Mãe, qual a sua opinião sobre o impacto da intolerância religiosa aqui no Rio Grande do Sul e aqui na nossa cidade? Bom, é complicado para mim falar sobre intolerância religiosa, porque eu já entendo, né, por que eu li, por que eu pesquisei, que a gente sofre é racismo religioso e não intolerância religiosa, como dizem, né? É racismo, sim, racismo religioso. Toda a vertente que vem do negro, né, sofre racismo igual a gente, né? E a religião é racismo religioso. E aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente dos outros estados, que tá aí, o racismo religioso está complicado em todos os estados. E aqui no nosso estado é igual ou pior, né? Ele só é mais velado, né? Mas a gente sofre, né? Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha que se esconder, tinha que esconder as guias para não mostrar, né? Não sair de branco. Hoje em dia a gente já teve muitos avanços, né? A gente já consegue sair de branco, a gente consegue assumir um pouco a nossa tradição, né? Mas o racismo continua, né? Se inovou, né? Antes era a Igreja Católica que fazia todo esse racismo religioso com nós, né? E hoje é os evangélicos, né? Hoje é os neopentecostais, né? Que estão aí com tudo, né? Crescendo dentro do país, né? E fora a sociedade em geral, né? A sociedade tem muita gente racista, né? E que não quer saber de negro, nem que nada que venha de negro, né? Então é bem difícil isso, né? Mas a gente tá aí para lutar, né? E, na tua opinião, mãe, o que tu acha que colabora para essa intolerância acontecer, principalmente atualmente? O que colabora para acontecer, né? Posso dizer que nós adeptos também colaboramos muito, né? Quando a gente não se esclarece, né, o suficiente, quando a gente usa termos negativos através né, justificando, né, usa termos pejorativos dentro da religião, não se assumindo, né, agindo ainda como antigamente, que as religiões de matriz africana, tu tinha que esconder que tu era da religião de matriz africana, né? Então era comum uma pessoa, por exemplo, ir à igreja, à missa domingo e de noite estar no terreiro, né? Isso era bem comum, né? E hoje em dia tem muita gente que ainda faz isso, né? Esconde, né? Que é de tradição de matriz africana, com medo de represálias, com medo de ser despedido, com medo
sofrer algum tipo de racismo mesmo, né? Só que não é por aí, a gente tem mais é que enfrentar mesmo, né? O Brasil é um país plural, né? Tem várias raças, várias etnias e tem que ter várias religiões nele também, né? E inclusive a nossa, né? A nossa tradição de matriz africana que veio com nós, né? Quando nós éramos escravizados, trouxemos a nossa tradição, resistimos, os nossos mais velhos resistiram tanto para hoje, eu aqui, né, no Rio Grande do Sul, me denominar Yalorixá, quantos negros e negras até morreram, né, para hoje essa tradição ainda se existir, né, foram muito inteligentes, né, botaram o sincretismo, né, para poder disfarçar e enganar os católicos, né, os brancos da época que não aceitavam a religião de matriz africana, né, então eles botaram o sincretismo. Por exemplo, na época da ditadura, né, que a polícia chegava, invadia e quebrava tudo, né, se viu um congazinho lá todo cheio de santos católicos, eles, pelo menos o congá, eles preservavam, né, e com isso a gente foi absorvendo o sincretismo, né, mas hoje em dia, né, principalmente os mais jovens, né, os pais de santos mais jovens, tem que entender que o sincretismo ele foi apenas uma estratégia, né? Que Ogum não é São Jorge, Ansan não é Santa Bárbara, né? E que hoje a gente tem que se assumir como da tradição, né? De matriz africana, assim, Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge, né? E tirando aos poucos o sincretismo, né? De dentro dos ilês, né? Para a gente sim ter cada vez mais orgulho da nossa tradição, que eu acho que é isso que vai também contribuir muito, né, para que o racismo religioso diminua, né, os próprios adeptos não tendo preconceito de se assumir como de tradição de matriz africana. Temos que parar enquanto adeptos de nos esconder. Já sofresse alguma intolerância religiosa, mãe? Já, eu sou mulher negra, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente vive numa pirâmide social, né? Que o homem branco, ele tá lá no topo, né? Depois abaixo vem a mulher branca, depois vem o homem negro, e lá na base, né, da pirâmide é a mulher negra, né? E isso também se refletiu dentro das tradições de matriz africana. Hoje em dia, a maioria dos ilês são governados por homens brancos, depois por mulheres brancas, depois por homens negros, e a base, no final, é a mulher negra, né? E a mulher negra, né, que é que foi a que trouxe e preservou a tradição de matriz africana, hoje ela não é vista como, não é bem aceita por muitos como Yalorixá, né? O racismo e mais o machismo, né? Que tem no nosso estado, né? Muito grande, né? A mulher negra ela tem que ficar na cozinha, ela tem que ficar no tanque, né? Ela tem que ficar não se denominar uma Yalorixá, né? A mulher negra ela ainda sofre muita dificuldade aqui no Rio Grande do Sul para ser aceita como Yalorixá, né? Porque o racismo e o machismo andam junto na sociedade, né? Então a mulher negra ela não pode estar em nenhum espaço de liderança, né? E dentro de um terreiro como Yalorixá é um espaço de liderança para a mulher negra, né? Então a gente aqui no Rio Grande do Sul, sim, a gente sofre muito, né? Com essa transformação que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, né? Que mulher negra não pode estar em espaço nenhum, né? E não é por aí, né? Eu, por exemplo, eu sou bisneta das três negaminas, né? Que foi as precursoras das religiões de matriz africana aqui em Rio Grande, né? Já se sabe que, claro, antes delas tinha tradição de matriz africana, mas elas foram as primeiras, né, a se assumirem como Yalorixá, se assumirem, largar o ecó na encruzilhada de branquinho, né? Então foi uma das primeiras que se viu falar que cultuavam os orixás aqui no Rio Grande do Sul, que era o Nagô, né?
Depois é que entrou o jeje através do vô João, né? Mas já se tinha Nagô em Rio Grande, já se sabe que também já se tinha alguma coisa de Oió, né? Então, e tudo era mulheres negras, né? Depois, com o tempo, é que isso foi mudando, né, no Rio Grande do Sul, e hoje a nossa tradição tá mudando de mão, né? Não que brancos não possam ser adeptos e até Yalorixás ou Babalorixás, mas desde que eles entendam que eles são líder de uma religião negra, né? Que a tradição de matriz africana é uma tradição que veio com os negros, né? Que se um pai de santo ou uma mãe de santo branco conseguir entender isso, ótimo, né? E é como tu falou, né, mãe? Eles já nos colocam enquanto mulheres negras, já nos predispõem a determinados espaços, sendo que a nossa tradição é matriarcal. Sim, a nossa tradição é matriarcal, né? Nada impede de um homem ser babalorixá, mas a base da nossa tradição é matriarcal, é negra matriarcal, né? Nós temos raízes, sim, em África, né? As tradições de matriz africana, elas não foram criadas aqui dentro do Brasil, elas vieram com nós, né? Então, os adeptos, eles têm que entenderem isso, né? Que os orixás, eles vieram de África junto com nós, né? Orixás, inquices e vudus, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós cultuamos, predomina os orixás, né? Mas não foi só os orixás, né? Que veio com nós, e ela é sim uma tradição matriarcal. E como é que foi para ti saber sobre o projeto de lei que estava prevendo para proibir os abates nas tradições de matriz africana e nas demais? Para mim foi o racismo religioso sempre atuando de várias maneiras, né? A gente nunca tem tréguas, né? Quando a gente acha que eles dão trégua de um jeito, eles vêm do outro, né? E foi uma batalha para nós, a gente foi, eu e mais outros Yalorixás, Babalorixás daqui de Rio Grande, fomos até Brasília, lutamos lá para que essa lei fosse arquivada, né? Mas vencemos uma etapa, não sabemos até onde, né? Que isso vai, né? Mas até quando, né, até mãe? Quando a gente vai conseguir esse respaldo da lei, da né? lei, não sabemos, né? Agora com esse governo aí todo mudando aí, né? Então a gente não sabe, né? Até onde vai, né? Mas é isso, a tradição de matriz africana, ela sempre teve no Brasil através de muita resistência, né? Então a gente vai continuar resistindo sempre, né? Sempre resistindo. Eu sou uma pequena passagem, mas os que vêm depois de mim também vão continuar sempre resistindo para que a gente consiga perpetuar sempre a nossa tradição de matriz africana, que ela não morra nunca. Enquanto tem um negro, uma negra dentro em pé, que tem a tradição de matriz africana. E acreditas que a intolerância religiosa no Rio Grande do Sul em relação ao resto do país, que nós resistimos em diversos estados, em diversas cidades por aí, mas acreditas que há uma diferença em relação às lutas, ou estamos todos lutando juntos? Há alguma diferença? A gente deveria entender que a gente é tudo uma mesma luta, né? Que a gente está tudo interligado, né? Claro, de acordo com a região, de acordo com o estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe né, que se diz, os soldados de Deus, né? Que eles expulsam as pessoas sabe que lá num lugar tem um terreiro, eles expulsam, ameaçando de morte as pessoas, que as pessoas têm que fugir do morro, e a Lorixá tem que fugir do morro, né? Porque traficantes de Jesus expulsam as pessoas do lugar onde vivem, né? Onde é o terreiro, né? Aqui, como a estrutura no Rio Grande do Sul foi outra estrutura, né? As nossas religiões de matriz africana aqui, a gente não tinha espaço. A terra aqui sempre foi muito complicada, qualquer metro quadrado sempre valeu muito, né? A gente teve que montar os nossos terreiros, né?
em clãs familiares e dentro das nossas casas, né? No cômodo maior da casa, na salinha ou no fundo do pátio, mas era, né, escondido ali, que era onde a gente cultuava nossos orixás, a nossa tradição, né? Então, hoje em dia, o terreiro, por maior que seja, né, a grande maioria ainda é a residência é o terreiro e a residência do pai de santo ou da mãe de santo, né? Então, ainda estamos num país que é muito difícil tu expulsar as pessoas de dentro de casa aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, os nossos ataques aqui, eles vêm diferente, né? Eles vêm pelos vizinhos em forma da ordem de silêncio, né? As denúncias, durante né? os ritos, principalmente. Isso, né? E também, às vezes, a gente sofre algum tipo de comentários na rua, né? Eu já cansei eu tô sempre com as minhas guias expostas na rua, já teve piadinha de evangélico que tá do meu lado cantando, uma hora para outra ver a minha guia e começar a cantar, orar, né? Então, assim, a gente sempre, né? No passeio, por exemplo, que a gente usa branco, já teve gente que se manifestou contra a minha tradição, né? Eu procuro ir no passeio sempre com bastante gente, acompanhada, com 2, 3 homens, que aí eles respeitam um pouquinho mais, né? Mas os ataques são diferentes, mas não quer dizer que eles não existam, né? Aqui em Rio Grande. Sim. E nós tivemos um caso também de uma casa aqui, a primeira casa que foi uma mulher negra, que foi a mãe Ducha, né? Que a casa dela foi fechada, né? Pelos vizinhos, foi fechada, recorreu, teve que ir até Porto Alegre, recorreu, ganhou, conseguiu abrir a casa dela, mas a casa dela foi fechada por um tempo. Sim, e fechando uma casa, quando eles conseguem fechar uma, as outras, eles vão conseguir fechar as outras também. Sim. Por isso é importante estarmos ligados o que de projeto de lei que está acontecendo. Esses projetos de lei estão nos afetando. Nós temos que nos abrir para isso, porque a todo tempo há estratégias para nos eliminar. Vamos se ligar, pessoal. Sim, o papo de que os antigos falavam, até para se proteger, né? Que religião não se mistura com política. Hoje em dia a gente já sabe que isso caiu, né? Os pais de santo, mães de santo, líderes religiosos, né? Eles têm que estar bem bem seguros, né? Em quem eles vão votar, né? Eles têm que votar em pessoas comprometidas com a nossa causa ou, melhor ainda, pessoas de dentro, né, da tradição, né? A gente tem que votar em pessoas que possam nos recorrer por nós, né? Lutar pelos nossos direitos, né? Porque senão, hoje em dia tem a bancada evangélica, tem a bancada oralista, que já está se fundindo com a evangélica. Tem várias bancadas lá, né? E nós não temos representante, né? Nós não temos representantes negros e nem representantes da tradição de matriz africana, né? Então, a gente ainda fica nessa coisa de que religião e política não se mistura. Nós não fizemos religião, né? A nossa tradição, ela é uma tradição, é muito mais do que religião, né? Dentro dos terreiros nós preservamos a nossa história, né? A nossa resistência aqui, né? A nossa origem, né? Então, a gente tem que entender que nós não fizemos apenas religião, né? Muito mais do que religião, né? E sim, a gente tem que estar sempre ligado com a política, né? Para a gente ver quem é que está... Em quem a gente está votando, né? Quem a gente está botando no poder, né? Pode ser muito bem um tiro no pé, né? Hoje a gente vota nele, amanhã ele tá votando para fechar nossos terreiros, para Sim. Né? Então a gente tem que cuidar muito isso, né? Acreditas que existe intolerância entre nós de dentro, entre nós os adeptos? Acreditas que existe dentro das religiões de matriz africana intolerância religiosa? Acredito. Porque no Rio Grande do Sul é complicado. Tem pessoas tem pessoas dentro da tradição de matriz africana que não entendem o que é a tradição de matriz africana, né? Por exemplo, uma pessoa racista,
Como é que uma pessoa racista pode cultuar uma religião de matriz africana, né? Teve um caso mesmo aqui na cidade, que eu não me lembro muito bem, né? Mas não me lembro o nome da Yalorixá, mas disse que ela era Yalorixá, né? Trabalhava na saúde e foi denunciada por racismo com uma funcionária. Eu sei que vi mesmo um troço desse. Como é que uma pessoa pode cultuar uma tradição que veio de África, com os negros escravizados, e a pessoa ser racista? Não né? faz sentido. Não faz sentido, né? Então, sim, tem sim muito ainda, muito a gente vê racismo, machismo, né? Dentro das tradições de matriz africana, né? Homofobia, né? Muitas vezes, né? Nossa tradição, ela... É o que eu digo, assim, ó, a nossa tradição é para todos, mas nem todos estão preparados para ser da nossa tradição de matriz africana, né? Nem todos os adeptos têm condições de estar dentro da nossa tradição de matriz africana, né? Muitos entram por glamour, por deslumbre, né? E não querem realmente entender, né? Estudar, ler, entender o que é a tradição de matriz africana dentro do Brasil. Então, sim, tem muitos casos de racismo e racismo religioso e intolerância religiosa, até feito pelos próprios adeptos, muitas vezes. Dentro dos próprios terreiros. Você sabia que o dia 31 de outubro é uma data alusiva ao Dia Municipal contra a Intolerância Religiosa aqui em Rio Grande? Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda. Mãe, a senhora estava nos dizendo sobre os terreiros e política começarem também a se unir. Como é que a senhora está fazendo isso? Como é que eu faço política dentro do terreiro? Bom, por exemplo, assim, em primeiro lugar é estar ligada, como eu falei, em quem eu vou votar, em quem, se a pessoa realmente está comprometida com a causa, ou melhor ainda, se ela é dentro do terreiro, né? Isso eu vejo bem antes de votar em alguém, né? De trazer aquela pessoa e conversar com os filhos da casa para que de repente votem naquela pessoa, né? Trabalhar o nome daquela pessoa. Eu vejo qual é a ligação dela com as tradições de matriz africana, né? Isso eu acho que é primordial, né? Depois, assim, ó, eu tô sempre envolvida em vários eventos, né? Tudo que acontece na cidade eu tento participar. Eu faço parte do conselho
Conselho do Povo de Terreiros, aqui em Rio Grande, que ele é de Porto Alegre e faz parte aqui em Rio Grande também. Eu sou uma das 12, parece que são 12 conselheiras e conselheiros. Só um gancho, mãe. Quando esse terreiro, pessoal, ele é atuante, viu? Babalorixás e alorixás, vocês, quem não conhece o conselho, é bom procurar conhecer. O conselho está aberto, né, para quem quiser participar. Eu faço parte da segunda gestão do conselho. A primeira eu fui, a segunda eu nem ia concorrer, porque eu achei que ia ter vários babalorixás e alorixás lá concorrendo a ser conselheiro. Então eu pensei, bom, já que eu já fiz parte do primeiro conselho, se tiver mais gente, mas fui de novo concorrer para o segundo mandato, né, porque não tinha alorixás e babalorixás suficiente para completar os 12 terreiros, né. Não tinha gente suficiente, as pessoas não participam, as pessoas ainda estão preocupadas em ficar dentro de casa, não participam. E quando o conselho se manifesta falando em representando os alorixás e babalorixás da cidade de Rio Grande, muita gente, esse conselho não me representa. Se não representa, vá lá, né? Esteja participando, participe das reuniões, né? É um conselho aberto, tudo que é decidido é votado, né? Sim, a democracia. Por a maioria, né? Então, vá participar, né? Vá lá, né? Lute junto, né? Se eu não quero ser representada por alguém, que eu vá atrás do meu espaço, né? Para eu também ter voz ali, para eu também poder... como é que eu vou dizer, impor, né? Impor não, mas expor a minha opinião, né? Então isso é o conselho, né? E muitos não procuram, né? Também faço parte do Função Pótima, né? Que é de Porto Alegre, né? Tem um braço aqui em Rio Grande, né? Também faço parte do Função Porte, das mulheres, né? Do Função Pótima, né? Também é um fórum, tem vários estados do Brasil, né, que a gente está aí atuando, né, a favor das tradições de matriz africana, né. Quem atua, assim, juntamente com a senhora no Função Pótima? O Função Pótima, por exemplo, ele é um órgão muito grande. Eu não tenho ligação em todos, porque ele está em todo o Brasil, quase todo o Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Mãe Vera, que é a presidente, né? Tem o Tata Edson, né? Tem mais gente aqui no Rio Grande do Sul que representa o Função Pótima aqui, né? Uma das lideranças aqui bem atuante é a Mãe Vera, né? Mas tem mais, né? A Macota... me esqueci. De Pelotas, me esqueci. Então tem bastante gente, né? E eu tô sempre tentando, né? Tá nos eventos, assim, sempre que possível, né? Tô sempre nos eventos. Aqui no meu terreiro também a gente faz, né, um seminário, né, seminário Elegi, que foi através do curso do professor Jairo. Faço parte também da Escola Ubuntu do professor Jairo, que também é outro órgão que tem no Brasil quase todo, né, e aqui no Rio Grande do Sul tem um braço grande. Aqui em Rio Grande também temos outras casas que também fazem parte outros ilês que fazem parte do fórum do professor Jairo, né, da escola Ubuntu, né, e aqui em casa a gente faz o seminário Elegi, né. Esses seminários, eles começaram com um curso que o professor Jairo deu há 6 anos atrás, mais ou menos, aqui em Rio Grande. Desculpa te interromper, mãe, mas esse seminário acontece no mês de maio. O seminário que começou com esse curso que o professor deu aqui em Rio Grande, né? E aí teve vários, foi um curso voltado para a Lei 10.639, que era
voltado para as professoras do Estado, né? Como foi muito pouco procurado professora do Estado, foi poucas professoras que ficaram sabendo, depois eu fiquei sabendo que o convite foi para secretarias, mas muitas vezes as diretoras das escolas não passaram para as professoras. Então, eu conheci professoras depois que me disseram, ai, que pena, eu queria ter feito e não fiquei sabendo, então foi muito mal divulgado, né? O curso, mas o professor deu para as professoras do Estado, do município, no caso, né? E do Estado. Sim. E aí abriu para Yalorixás e Babalorixás também participarem do curso, por a pouca procura que teve pelas professoras, né? Então a gente fez o curso, que foi 1 ano mais ou menos o curso, e no final do curso a gente, Yalorixás e Babalorixás que estavam no curso, a gente se reuniu em grupos para fazer seminários dentro dos terreiros, né? Que no início o nosso grupo era com a Ia Flávia, né? Com o Valinho, o esposo dela. Depois outra Yalorixá que tinha no nosso grupo. A mãe Marli, não? E a Marli? Não, a mãe Marli não. Ela participou depois, mas como convidada. A mãe Marli não concluiu o curso. Mas as que concluíram o curso de Yalorixá foi... Acho que foi só eu e a Flávia, né? Que concluímos o curso, sendo Yalorixás e Babalorixás. Teve outras pessoas que concluíram o curso, né? E aí a gente fez um grupo, né? O primeiro seminário a gente fez aqui em casa, que foi em maio, né? E aí a gente não conseguiu fazer Não, fizemos me esqueci, teve o pai Jorginho, que concluiu o curso. Nós fizemos também um seminário dentro do Ilê do pai Jorginho, né? E na época não conseguimos fazer no Ilê da mãe Flávia, porque ela estava em obra, né? E a mãe Flávia foi fazer no Ilê dela depois de muito tempo que ela concluiu a obra, que foi agora há pouco tempo, acho que ano passado, ano retrasado, que a gente fez no Ilê da mãe Flávia. O seminário elegi, né? E aí agora, na verdade, ficou essa vontade ainda da gente continuar o Elegi com o grupo original que era aí nos terreiros. Depois nós fomos também no terreiro da Mãe Ducha, como convidados na celebração ao Bará do Povo. Do mercado, né? E aí nós fomos lá, apresentamos, foi pouco tempo, né? Mas nós apresentamos também um pouquinho do nosso seminário, elegi lá no terreiro da Mãe Ducha, né? E aí a gente ficou assim aberto a convites, se algum terreiro nos convidar, a gente vai, né, com o grupo original. Além do grupo original, a gente também dividiu ele em seminários dentro do terreiro, né? Aí o seminário elegi ficou aqui em casa para nós aqui do terreiro, para nós continuarmos estudando, né? Sobre a tradição de matriz africana, né? E aí esse maio nós não fizemos aberto ao público por causa da pandemia, né? Mas seria todo maio nós aqui estudaríamos e fazíamos um seminário aberto ao público, né? Os convidados que a gente convida, né? Que aqui o meu Ilê é pouco espaço, né? Então são pessoas que eu convido, não dá para ser aberto ao público quando vê, não, né? E a mãe Flávia também faz um seminário lá na casa dela, que parece que é... Um ciclo de palestras que ela faz. Que tem um nome, as Meninas de Oiá. Meninas de Oiá. Meninas de Oiá também, que ela fez, não me lembro em que mês que ela fez. Também não me lembro. Mas ela fez, antes da pandemia, chegou a fazer, né? Que foi muito bom, que tudo isso veio, a gente começou a construir através do professor Jairo, que veio nos mostrar, nos dizer que terreiro não é só se rodear e bater tambor, e sim estudar muito, né? A nossa tradição de matriz africana tem teologia, nós temos que tem a parte prática, sim, mas também tem muito estudo, né? E a gente tem que estudar teologia, a gente tem que estudar história, né? A gente tem que entender a história do negro dentro do Brasil, entender como é que o negro veio para dentro desse Brasil, como é que da onde o negro veio, que a gente não
caiu brotado do nada aqui, né? Que a gente veio do continente africano, né? De lá veio a cultura, veio a língua, veio... A senhora acredita que através do estudo a gente conseguirá munir a nossa tradição? Com certeza, só através do estudo, né? A prática, sim, ela é importante, ela tem que ser preservada, ela é passada, né? Oralmente, ela é passada de mãe para filho e vai se perpetuando, né? Mas nós também temos, sim, muito estudo, né? Nós temos, sim, muita teologia dentro da nossa tradição, né? Essa coisa de que a nossa tradição é só oral, não, a gente já se sabe que nós temos muitos bons escritores que falam da nossa tradição, falam da nossa história, né? Que a nossa história, a história do negro e a tradição, ela se prepassa, ela é muito junta, né? Então a gente tem que estudar a história, né? E só através do estudo, sim, que a gente vai conseguir entender e como é que eu vou dizer, tirar um pouco do racismo religioso que existe dentro das tradições de matriz africana. Sim, só através das leituras a gente vai conseguir limpar toda essa questão até de intolerância interna, só através do estudo. Sim, né? A gente entender, a gente começa através do estudo a gente consegue entender o que foi o sincretismo, né? A gente consegue entender, né, que sim, tem a tradição de matriz africana, ela foi adaptada dentro do Brasil de acordo com a região. Ela sofreu adaptações, né, de acordo com regional, né? Aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente, tradição de matriz africana, se denomina o batuque, né? Lá para cima as pessoas de tradição de matriz africana é candomblé, né? Sim. Depois tem tambor de mina, tem várias tradições de matriz africana que sofreram alterações de acordo com a região, mas tudo é tradição de matriz africana que veio de África, né? Nós nós sofremos alterações aqui, né? Tivemos que se adaptar, né, a nossa tradição de acordo com o lugar, né? Por exemplo, em Salvador eles têm o candomblé, ele tem um espaço, né? Cada casa, a casa de Oxum, a casa de Xangô, a casa de cada orixá, eles reescreveram como uma casa, ali está o reino daquele orixá. Todos os nossos reinos, todos os nossos orixás, nós tivemos que resumir para dentro do PG, porque nós não tínhamos acesso a espaço, a terra aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a terra nunca foi nos dada, nós nunca tivemos direito de ter terras, né? Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul, teve um processo muito grande de branqueamento, né, de apagar a passagem e a história do negro aqui no Rio Grande do Sul, né. Então foi dado terras para italianos, para portugueses, para alemãos, né, terras, ferramentas, e para nós não foi dado nada, nós não tivemos direito a nada, né. Então o espaço aqui, a terra sempre foi muito, muito dificultosa para nós negros, né? Então a gente teve que resumir toda a tradição de matriz africana dentro de um mínimo espaço que a gente conseguia ter através de muito trabalho, de muita luta, né? E como é que, em relação aos antigos, assim, dos antigos para os novos hoje, o que a senhora pode dizer, não só tanto em relação ao secretismo, tanto em relação à luta? Que a luta é constante, né, mãe? Eu quando eu entrei na casa da minha mãe de santo, né, que é a minha mãe de santo, Urânia de Chapanã, eu vi ela falando muito dos antigos, né, da tradição, como era, na época dela, que era muito mais difícil, que era tudo mais escondido, né, que o sincretismo, ele era uma coisa muito... que tinha que ser adepto ao sincretismo, né? Para ter adeptos muitas vezes dentro do Ilê, a pessoa tinha que ser sincrética, né? Era obrigado a ser muito sincrética, né? Então, minha mãe de santo ia à missa,
ela era igual a todos os pais de santos e mães de santos antigos da época, né? Extremamente sincréticos, né? E muita resistência, né? Mãe de santo era não mulher preta, né? Era muita resistência para ela ser uma Yalorixá, né? Para permanecer como Yalorixá dentro era muito difícil, né? Hoje pode-se dizer que tá até mais fácil, né? Hoje em dia tu vê muito mais casas de religião, hoje em dia tu vê uma casa de matriz africana quase em cada esquina, né? Aqui na minha volta eu acho que tem umas 3, né? Ou 4 aqui na minha volta aqui, né? Então hoje tá bem mais fácil. Só né? na nossa cidade há mais de 1000 terreiros. Então, né, que as pessoas estão mais se assumindo, mais se declarando, né? Mas, ao mesmo tempo, essa abertura também está entrando muita gente que não tem noção do que é a tradição de matriz africana. Antes era bem mais reservado, bem mais fechado. Para ti ir na casa de alguém, né? Tu tinha que era restrito. Tu mesmo. Tinha que ser convidado, ou tu fazia parte daquela família, tu ia com alguém daquele clã familiar ali, ou tu tinha que ser, né, convidado para ir, né? Hoje em dia já é bem mais fácil, né? De tu ter acesso, né? Hoje em dia é bem mais fácil para se virar pai ou mãe de santo, é bem menos tempo que antigamente, né? Hoje em dia as pessoas ficam pulando de uma casa para outra e numa hora para outra vira o pai de santo, né? Antigamente não, tu tinha que ficar 10, 20 anos dentro de uma casa para depois o pai de santo ou a mãe de santo entender que sim, tu tinhas já condições de te tornar um líder religioso, né? Hoje tá bem mais complicado, né? E aí tu vê muito esses absurdos que tem por aí, né? Muito absurdo, muita coisa exposta na internet, não entende que o nosso sagrado que colabora para a intolerância. Isso, né? O nosso sagrado colabora para a nossa intolerância religiosa. Sim, o nosso sagrado ele é nosso segredo, né? Ele tem que ser preservado e guardado para quem é de dentro, né? Ele não pode estar exposto para quem não é de dentro, né? A tradição de matriz africana é para quem é de dentro. E volto a falar o que eu falei antes. A tradição de matriz africana é para todos, mas nem todos estão dispostos para ser da tradição de matriz africana, né? Sim. Porque para entrar dentro da tradição de matriz africana tem que ter o mínimo esforço de tentar entender o que é essa tradição, né? Porque senão é um monte de serviço que tem por aí, é um monte de gente que se denomina pai ou mãe de santo, mas é um desserviço para a nossa tradição, que contribui mais para o racismo religioso do que realmente para ajudar, né? Se quantidade fosse qualidade, sim, né, não significa quantidade ser qualidade, né? Então, mas nós temos ainda casas muito sérias, casas que ainda seguem, né, um rigor bem... Casas antigas, né? A gente tem, né, ainda casas, mas também tem muitas casas que é um desserviço para a nossa tradição também, né? É complicado. E nessa questão das fotos que acabaste de mencionar, mãe, e outras... Isso colabora de uma forma imensa, porque no momento que expõe o sagrado na internet, as pessoas podem se aproveitar e colocar aquela foto em outro contexto. E aí acontece muitas vezes a demonização da nossa tradição. A demonização através das redes sociais. Isso é muito comum e muitas vezes começa por adeptos da tradição, porque um evangélico não vai ter acesso a um PGI, aos ritos, né? Muitas vezes é a gente que deixa, né, as pessoas... por exemplo, eu tenho muita pouca foto da minha mãe de santo. Eu tenho, assim, eu tenho uma foto que eu penduro na parede, outra, porque a gente não era comum a gente estar com uma máquina fotográfica tirando foto do nosso sagrado. Hoje em dia eu quero
botar ela uma foto dela na parede eu tenho uma foto só que eu tenho com ela, que ela tá vestida de roupa de religião, que foi na caminhada à homenagem às Três Negaminas, que existe até hoje, né? Que começou com a mãe Marli, existe até hoje. E que a minha mãe de santo participava na época. Eu tenho uma foto com ela ali. E depois as outras fotos que eu tenho com ela, todas em aniversário, eventos, né, fora 15 anos do meu filho, né? Um aninho do meu filho, eventos fora da religião. Porque dentro do sagrado, né, era extremamente complicado a gente tirar foto. Né, a gente nem pensava nisso porque não tinha essa coisa de estar expondo a nossa religião. Hoje eu tiro foto, né, até pensando que para guardar, para preservar, mas mesmo assim eu tiro foto, as fotos têm um cuidado, né? Não é foto do nosso ritual, não é foto né, começou o nosso sagrado, né? A gente já acaba com as fotos, né? Então, isso também foi um problema dentro da tradição de matriz africana, né? Hoje em dia as pessoas têm a ânsia de mostrar, de aparecer tudo nas redes sociais, né? Sim. E as redes sociais ajudam, assim, né? Hoje nós estamos tendo essa conversa aqui, quantos vão ter acesso, quantos vão concordar, vão discordar, né? As redes sociais é importante, né? Mas a gente tem que ter um filtro, né? Dentro das redes sociais, né? A gente não pode expor o nosso sagrado dentro das redes sociais. Sim, justamente porque não são só as pessoas da tradição que têm acesso àquele conteúdo. Sim. Até certos eventos nós também temos que nos preservar o que a gente fala e preservar como a gente fala, porque podem utilizar isso contra nós depois. É bem por aí. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque agora tem essa bancada evangélica, né? Os evangélicos são cada vez mais... nada que a gente não tenha passado antes, né? Os antigos passaram tudo isso com a Igreja Católica, né? Primeiro tu era negro, de matriz africana, mas tu era obrigado a te batizar na Igreja Católica, tu era obrigado a te crismar, né? Todos os rituais deles. Todos os rituais católicos tu era obrigado a fazer, né? Eu sou batizada na Igreja Católica, né? Minha mãe contava que, né? Tô com 49 anos, na época que eu nasci, era obrigado a se batizar. Eu sou batizada na Igreja Católica. Os meus filhos eu já não batizei. O mais velho ainda batizei, pressionado pela minha sogra, né? Mas o mais novo, que está com 15 anos, eu não batizei, né? Então, mas antes era obrigado. Era obrigado tu, nem as escolas a pessoa era obrigada a tu casar na Igreja Católica, né? Era tudo obrigado, né? Eu sou casada no civil também, não precisei mais ser obrigada a... Mas era assim, se tornou natural uma religião, que é a Igreja Católica, impor a todos, quem não era adepto da religião católica, a fazer todos os preceitos daquela religião, que começa com batizado, depois tem todos... Sim, fazem catequese, antes era obrigado, né? E as pessoas achavam que aquilo era natural, né? Isso não é natural, né? Para quem não seria... Quem não era católico não era natural, né? Era uma imposição, né? E hoje nós temos... Então a Igreja Católica fez tudo isso com nós. Hoje a Igreja Católica está um pouco, né, caindo, né, e entrou os neopentecostais com tudo, né, impondo a sua religião, né, a goela abaixo, né, estão no poder, né, estão em tudo que é lugar, impondo e demonizando tudo que não é da religião deles, né. É outra maneira de impor a religião, e isso vai crescer cada vez mais se a gente não se unir, se a gente não se assumir, né? E se assumir que nós não somos obrigados a passar por tudo isso de novo, né?
a gente tem que lutar contra essa imposição religiosa de novo, que está crescendo e muito dentro do Brasil. Isso só através do estudo também. Né? Através do estudo, do esclarecimento, através da política, nós entendermos que a gente tem que estar atuante dentro da política, através de muito esclarecimento que a gente é o que a gente pode fazer para lutar, né? Não que isso não tenha acontecido antes, né? Mas agora chegou a nossa vez de lutar, né? Sim. Bom, gente, o nosso programa de hoje foi abrilhantado pela presença da ilustríssima Iá Carla Trindade. Continue nos assistindo. Iá, quer se despedir de nós? Sim, para mim foi um prazer estar com vocês, o programa foi ótimo, muito feliz de ser a primeira entrevistada, né? Tenho certeza que esse programa vai fazer muito sucesso, vai ser longo, vou entrevistar muito negras e negros que vão ter muito que contribuir, né? Desejo muito sucesso para o programa de vocês, né? Teu, do Aguerê, né? E agradeço muito pelo convite, agradeço a todos pelo convite, né? A ti, Simone, minha filha, ao Aguerê, né? E espero ser convidada outras vezes. Muito obrigada, nosso bate-papo foi ótimo. E serás. Daqui, nosso programa já vai acabando e daí você continue nos acompanhando. Agora, você fique com algumas curiosidades e algumas notícias sobre intolerância religiosa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.